Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Ontem nós fizemos a introdução de uma nova lição, marido e mulher. Hoje nós vamos para o nosso primeiro tópico, que fala a respeito de autoridade e submissão, baseado em Efésios capítulo 5, versículo 21. O que o texto diz a respeito de autoridade e submissão? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele começa dizendo sobre submissão, submeter, sujeitar. Sujeitar a quem? Uns aos outros. Em quem? No temor de Cristo Jesus. Então Paulo vai falar sobre autoridade e submissão, baseando nesse verso. O que é submissão e o que ela representa? Submissão, de acordo com o dicionário, é estar abaixo de uma autoridade, é submeter. A submissão, ela representa uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando Paulo está falando sobre submissão e autoridade, ele está dizendo para nós que nós temos que estar abaixo de uma autoridade, submissão. E esta autoridade é a autoridade suprema, é a autoridade soberana, que é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, tudo deve se submeter à autoridade divina. Então, a submissão, ela representa uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos revestidos, cheios do Espírito Santo, dia após dia. E temos que procurar ter esta vida cheia do Espírito Santo, como nós estudamos na lição anterior. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo vai entender melhor a submissão e vai se submeter a esta autoridade que está sobre ela. E assim vamos viver o padrão divino de autoridade e o padrão divino de submissão. Mas para esclarecer esse assunto, precisamos responder duas perguntas. A primeira pergunta é: de onde vem a autoridade? De onde nós vamos saber que vem a autoridade? Aonde se inicia esta autoridade? A resposta é simples. A autoridade, ela vem de Deus. Ela é simples e direta. A autoridade vem de Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis, que Deus criou Adão e Eva, ele, como autoridade, deu obrigações para Adão. E Adão tinha que obedecer. Porém, Adão não foi submisso à autoridade divina. E ele pecou. E assim, toda a geração entrou em pecado por causa da falta de submissão à autoridade divina. Então, de onde vem a autoridade? A resposta é simples e direta. Vem de Deus. Vamos ver os textos. Efésios 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A autoridade suprema, ao Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A autoridade soberana no Senhor. Efésios 6, 1. Quanto a vós outros servos ou empregados, obedecei ao vosso Senhor, ao vosso patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, seja submisso como a Cristo, ao seu Senhor. Efésios capítulo 6, verso 5. Então, a autoridade, ela vem diretamente de Deus. E nós temos que ser submissos a Deus. Submisso às autoridades humanas, mas temendo, respeitando ao nosso Deus como autoridade suprema. E a segunda
pergunta é: como a autoridade deve ser exercida? A resposta também é simples e objetiva: com amor e respeito. Então, a autoridade humana, ela tem que ser com amor e com respeito. Por quê? A autoridade nunca deve ser usada com egoísmo ou tirania, mas sempre em benefício dos outros. E se é Deus que constitui estas posições de autoridade e aquele que deve se submeter a esta autoridade na sociedade, eles são responsáveis diante de Deus, que as confiou a eles. John Stott, que disse esta frase, é ele que comenta a respeito da autoridade, com amor e respeito. Então ele diz que a autoridade nunca deve ser usada com egoísmo, mas em benefício aos outros. E se Deus nos deu esta autoridade, somos responsáveis diante de Deus de saber usar a autoridade com amor e com respeito. Como a Bíblia diz. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então vão ter que prestar conta se não usarem a autoridade com sabedoria, com amor e com respeito. Porque toda autoridade, ela procede de Deus. É Deus quem permite que as autoridades sejam levantadas. E somos responsáveis diante de Deus de usar esta autoridade com sabedoria, com respeito e com amor. Submissão não é obediência cega. Por isso Paulo relaciona a obediência ao Senhor. Por isso Paulo relaciona a submissão ao Senhor. E assim nós vamos ser submissos às autoridades. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, verso 25. O que Paulo está dizendo aqui? Que o marido deve amar a esposa como ao Senhor amou a igreja. E assim, como Cristo se entregou pela igreja, pelo seu povo, o marido também deve amar a esposa e se entregando em favor dela. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Os pais não devem provocar os filhos a ira, mas admoestá-lo no Senhor, conformidade com a palavra de Deus. E os patrões não devem ameaçar seus empregados. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, os patrões não devem ameaçar os seus empregados, mas ter todo amor e respeito. E os servos, todo amor e respeito com as autoridades do patrão. Até quando as esposas, os filhos e os servos devem obedecer? Até onde não for ordenado a Deus, até onde não for ordenado a que Deus proíbe, e não for proibido o que Deus ordenar. Temos que buscar equilíbrio entre obedecer os preceitos bíblicos e a autoridade humana. Então nós temos que obedecer às autoridades até quando não for proibido servir a Deus. Mas também temos que ter equilíbrio de ver as questões e tomar a posição certa. Em Atos 5, verso 29, que nós lemos ontem, eles foram ameaçados
de morte, eles foram ameaçados de apanharem mais, de se falarem no nome de Cristo. E eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a desobediência a Deus traz consequências. Antes importa obedecer a Deus do que deixar de falar a respeito do nome e das obras de Deus. O que John Stott comenta a respeito disso? O princípio é claro: devemos nos submeter até ao ponto em que a obediência à autoridade humana não envolva a desobediência a Deus. Então nós temos que ser obedientes até quando? Tudo que for falado, escrito, não traga prejuízo à obediência aos princípios divinos. Desta forma, nós vamos obedecer às autoridades que foram levantadas no meio humano e se submeter a essas autoridades como nós nos submetemos ao Senhor, nosso Deus, como autoridade suprema. Então, o que nós aprendemos, irmãos, hoje, no nosso primeiro tópico? Autoridade e submissão. O que é submissão, o que ela representa, de onde vem a autoridade, como a autoridade deve ser exercida, até quando as esposas, filhos e servos devem obedecer, o que John Stott comenta a respeito sobre autoridade e submissão. Amanhã nós vamos ver sobre marido e mulher, como desenvolver o relacionamento do marido com a esposa diante de Deus e diante da sociedade. Vamos orar, queridos? Senhor, que nós possamos entender e compreender que temos que ser submissos à tua autoridade, à tua palavra, e viver debaixo dela, entendendo e compreendendo que ela trata é o melhor para a nossa vida, tanto no relacionamento com Ele, como o relacionamento de uns para com os outros, para a glória do Senhor. Abençoe toda a autoridade constituída, seja o presidente, seja governador, seja prefeito, deputados, vereadores, que todos possam ter a sabedoria de buscar ser submisso à tua autoridade para o bem do povo, para o bem da nação. E como diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cuja autoridade humana se submete à autoridade divina e aos preceitos divinos, e assim vamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aplica a tua palavra em cada coração, produzindo vida, produzindo esperança, produzindo transformação para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.